Graça e paz, irmãos, bom dia, amém? Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Quantos estão felizes nessa manhã, diga aleluia. Diga mais alto, aleluia. Amém. Nessa manhã nós vamos adorar a Jesus com o que nós temos, com o que nós somos. Eu gostaria que você se pusesse de pé nesse lugar, abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 126. Salmos 126. Porque o Senhor Ele vai restaurar a nossa sorte, amém? E nós vamos estar como os que sonham, nós vamos estar felizes, nós vamos pular de alegria. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou, nos fez voltar a Sião, nos parecia estar sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canções de júbilo. Até os outros povos diziam: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, e isso nos enche de alegria. Quantos estão cheios de alegria nessa manhã? O Senhor vai restaurar a nossa sorte. O Senhor já começou a restaurar. Nós estamos vendo as coisas voltando pouco a pouco à normalidade, e é o Senhor restaurando a nossa sorte. Quantos creem que o Senhor vai restaurar a sua sorte? Levanta sua mão nesse lugar. Começa a orar, fala assim: Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar na sua presença nessa manhã. Nós pedimos que o Senhor derrame da sua presença. Nós damos liberdade para o Espírito Santo agir nesse lugar. Quebramos, Deus, todo tipo de impedimento, tudo aquilo que possa ser contrário à sua presença. Nós queremos nos lançar nas águas do Senhor, nós queremos nos alegrar. Nós acreditamos que o Senhor nos tem dado vitória, e nós acreditamos em Ti, Senhor. E por isso, nessa manhã, nós Te aplaudimos com toda a nossa força, Senhor. Nós Te damos o nosso aplauso, nós Te damos o nosso louvor, nós Te damos a nossa alegria, amém? Amém? Então vamos cantar que o Senhor nos deu vitória, amém? Quando a noite fria cair sobre mim, narará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. E eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. E por isso eu pulo na presença do Rei. E por isso eu danço na presença do Rei. Eu quero ouvir o grito. Por isso eu grito na presença do Rei. Corre aí no seu lugar. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Dê um grito bem alto. Por isso eu grito na presença do Rei. Yeah! Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu digo
eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Ei! Amém. Ele nos deu vitória. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado. Ele te deu vitória. E nessa manhã nós vamos falar sobre a maravilhosa graça de Jesus. Amém? Quantos acreditam na maravilhosa graça? Quantos foram salvos? Fala assim: eu sou salvo pela graça. Amém. Então nós vamos cantar isso nessa manhã. Quem quebra o jugo do meu pecado, então mais sorte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, eu sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. É como o sol e o quê? Sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, eu sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ei. Diz assim: digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, oh maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar e a minha cruz levou.
fez por mim. Amém. Nós cantamos porque Ele é digno, amém. Ele é o digno do nosso louvor, da nossa adoração. Que a nossa alma o louve, o adore em todas as circunstâncias. Às vezes em meio ao caos, em meio à turbulência, nós somos levados a acreditar que tudo acabou, que não tem mais jeito. E a nossa alma, às vezes ela se abate. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, confia nele. Davi escreveu: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem te coroa de bens, foi Ele quem te tirou do meio do lamaçal. Amém? Nessa noite, nessa manhã, que nós adoremos o Senhor com tudo que nós temos, amém? O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Diga: tu és amor, tu és amor, sempre paciente, tu és fiel, grande é o teu coração, e tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões pra te adorar. Canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Por toda eternidade eu vou cantar. Erga suas mãos bem alto e comece a adorar. Minha alma canta ao Senhor, o seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser e ao Senhor, o seu nome adorarei. As vozes. Minha alma canta ao Senhor,
ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome. Você pode cantar isso mais uma vez. Minha alma canta ao Senhor as vozes. Minha alma canta seu nome adorarei, seu nome adorarei. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte, Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque nós podemos sentir, Senhor, a tua presença nesse lugar, porque podemos ser ministrados pelo Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando conosco, que o nosso coração continue um coração pronto a receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor nos aquiete, que o Senhor tire toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a angústia do nosso coração e que nós possamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós queremos aprender, Pai, a viver descansando, confiando e esperando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. É sempre bom poder estar aqui mais uma vez, né, falando com vocês, compartilhando aquilo que o Senhor tem para falar. E eu confesso para vocês que eu não sei se é porque já faz algum tempo que eu não ministro. Essa semana foi uma semana assim bem difícil. Eu comecei a perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja, né, ministrar? E à medida que o Senhor ia falando algumas coisas, eu ia ficando mais apreensiva. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando sobre descanso, sobre confiança, e parece que meu coração está cada vez mais temeroso, meu coração está cada vez mais preocupado. Como é que eu vou falar sobre confiança, sobre descanso, se meu coração está quase pulando pela garganta e se eu não segurar é capaz dele escapulir? E eu acredito que seja exatamente por isso, porque nós estamos vivendo dias difíceis e que o Senhor tem desejado realmente nos ensinar a descansar, mesmo em meio a todas as adversidades, mesmo em meio a todos os inimigos que se levantam contra as nossas vidas. O Senhor, Ele deseja que a gente aprenda a descansar, que a gente aprenda a confiar nele. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 3. A partir do versículo 1. Queria te convidar a ficar em pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava.
Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Amém? Você pode sentar. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse texto e o porquê que o rei Davi, ele começa a falar com o Senhor exatamente, né, sobre isso, que muitos são os adversários, muitos inimigos têm se levantado contra ele. Mas esse texto vem depois que Davi precisa fugir de Jerusalém, precisa fugir porque seu filho Absalão, aquele filho a quem ele amava, se levanta em revolta contra seu pai. Seria bom você estudar, né, essa história lá em 2 Samuel, que conta, o porquê, quais foram o que foi levando Absalão a agir dessa maneira. E culminou, né, nessa revolta, nessa rebelião de Absalão contra Davi. E para que não houvesse mortes em demasias dentro da cidade, Davi junta os da sua casa e foge. Nessa fuga, vão acontecendo algumas situações diante de Davi. Davi é amaldiçoado por uma pessoa, Davi é confrontado, ele tem medo por causa da situação em que ele está vivendo. Mas ele não permitiu que esse medo viesse sobrepor, né, a força, a fé e a esperança. Ele chega para o Senhor e diz: Senhor, olha, são muitos os meus adversários, muitos estão se rebelando contra mim, mas eu oro ao Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que pode mudar a minha história. Foi o Senhor que me colocou no trono, foi o Senhor que ungiu a minha cabeça, foi o Senhor que me escolheu. Estão acontecendo essas situações, essas adversidades vêm, as pessoas estão se levantando, as pessoas estão se rebelando, mas Senhor, eu sei em quem eu posso confiar. Eu sei que meu filho teve os motivos, mas rebelião nenhuma, Senhor, é agradável aos seus olhos. Por isso eu apresento ao Senhor essa situação. É interessante, amados, que a palavra ela é bem clara. Davi apresenta ao Senhor: Senhor, são grandes os meus adversários. E eu passei esses dias perguntando, porque eu estava orando com relação a algumas questões, né? E o Senhor tem falado muito sobre a questão de rebeldia, sobre a questão de rebelião. E é incrível, gente, como a gente se rebela nas pequenas coisas. Às vezes a gente diz assim: não, eu não sou rebelde. Mas se, falando para os filhos, se o pai dá uma palavra, dá uma ordem, fala assim: meu filho, não faz isso ou faz isso, e o filho não faz, ou faz murmurando, o que existe dentro dele é um espírito de rebelião contra a autoridade. Ele tem dificuldade de se submeter a uma autoridade. E era exatamente isso que vinha acontecendo com Absalão. Davi havia errado, Davi não havia corrigido seus irmãos quando ele abusou de Tamar, ele não corrigiu, e isso foi gerando essa rebeldia. Mas independente de qualquer situação, rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então Davi começa a apresentar: Senhor, meu filho se rebelou contra mim, e não foi só meu filho. Junto com meu filho estava aquele em quem eu mais confiava. E eu sei que o conselho que ele dá é um conselho que vem do seu coração, porque ele sempre me orientou. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor confunda os conselhos dele nesse momento. O que nós precisamos o Senhor me falou essa semana: olha para dentro de você e veja se em algum momento você tem se rebelado contra mim, se em algum momento tem se rebelado contra as autoridades que são colocadas sobre a sua vida. Porque o Senhor, Ele age, mas Ele age baseado na palavra. Ele age baseado na integridade. E o Senhor falou assim: olha, ora,
Apresenta o seu coração, apresenta a igreja diante de mim. Confessa os pecados, porque eu quero realmente fazer maravilhas. Esse tempo de adversidade que nós estamos vivendo é um tempo para que a igreja se corrija. É um tempo para que a igreja comece a compreender qual é o nível de intimidade, qual é o nível de compromisso, qual é o tipo, como tem estado o seu coração com relação a mim nesses dias. Nós sabemos que tudo que tem passado demonstra que a volta de Jesus não está tão longe. Não é para agora, mas também não está longe. Mas como está o nosso coração? Será que a igreja está preparada? Será que a igreja está realmente sendo ministrada? E sendo igreja, tem sido, como Paulo falou ontem na célula, pequenos cristos? Ou dentro de nós tem havido rebelião contra o Senhor, porque o Senhor não nos responde do jeito que nós queremos? Era o que estava acontecendo ali. Davi apresenta ao Senhor o seu clamor, e Davi apresenta ao Senhor as suas petições de: Senhor, grandes são os meus inimigos, muitos se levantam, mas é no Senhor em que eu espero. Senhor, em meio a esse sofrimento, em meio a essa tristeza, em meio a essa apunhalada que eu tenho sofrido do meu filho, tenho sofrido daqueles em quem eu confiava, Senhor, a minha maior confiança não está nos homens, mas está no Senhor. É no Senhor que eu confio, é no Senhor que eu espero. Davi clamou ao Senhor, e nessa manhã o Senhor está dizendo assim: olha para dentro de você. Veja como você está e clame a mim, confesse a mim, fale comigo. Se você tem tido falta de fé, falta de esperança, coloque diante de mim quais são os seus medos. E essa semana, até hoje de manhã, quando eu estava tomando banho para vir para a igreja, eu falei assim: Senhor, esse medo não vem do Senhor. Essa apreensão que está no meu coração, ela não é do Senhor. Por isso eu expulso em nome de Jesus. Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho falado com o Senhor, e eu sei que o Senhor é um Deus tremendo. E o Senhor, Ele falou assim: olha, precisamos compreender, a igreja precisa compreender que o nosso maior adversário não é o nosso vizinho que põe música alta, não é o nosso vizinho que quando limpa o seu quintal deixa o lixo todo na porta da sua casa, mas os nossos inimigos são espirituais. Os nossos maiores inimigos são Satanás, são seus demônios, e nós precisamos nos posicionar nesse momento como igreja, como indivíduo, como pessoa, para que a gente possa vencer. Lá em Efésios 6:12 fala exatamente isso, Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus falou assim, Deus falou assim: olha, vocês estão travando uma luta, mas a maioria das vezes vocês estão travando lutas contra o ser humano, quando na verdade você precisa colocar a sua oração e o seu clamor diante de Deus com relação àqueles que têm sido empecilho para que a glória do Senhor se manifeste. Davi estava ali. Davi era um homem que tinha sido escolhido. Davi, a palavra fala que é um homem segundo o coração de Deus, mas ele sofreu resistência. Quero te dizer que a resistência que você está sofrendo, ela precisa ser vencida no mundo espiritual. Ela precisa ser vencida diante de Deus. Senhor, eu apresento ao Senhor essa situação, que o Senhor me dê sabedoria. Se é o meu jeito de falar que está complicado, e então está trazendo consequências difíceis para mim, muda o meu jeito de falar. Senhor, se eu tenho orado pouco, se eu tenho clamado pouco, Senhor, me dá uma vida mais fervorosa ao Senhor. Mas Senhor,
Se é Satanás que tem impedido a minha família de se comprometer e de se converter ao Senhor de fato e de verdade, Pai, que o Senhor já comece a guerrear por eles. A minha oração é para que eles sejam transformados, e eu declaro que estão sendo amarrados todo espírito contrário que tem agido na mente, que tem criado fortalezas na mente e no coração da minha família, na mente e no coração daqueles a quem eu amo. Nossa guerra precisa ser vencida no mundo espiritual. E Davi sabia disso, e Davi orou e apresentou ao Senhor aquela situação. Nós precisamos fazer exatamente isso. Apresentar ao Senhor, olhar o nosso coração, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, e então apresentar ao Senhor as nossas petições e os nossos clamores. Segunda coisa que a gente vê que Davi fala, que é muito interessante, é que ele diz: Senhor, se levantaram contra mim. Meu filho se levantou, meu conselheiro de confiança se levantou, muitos se levantaram, mas o Senhor é o escudo que me protege. E aí, eu falando assim, eu creio que Deus pode modificar toda essa situação. Eu creio que o Senhor é aquele que pode agir como um escudo protetor. Eu vou tomar meu cuidado, vou usar minha máscara, vou usar meu álcool gel, fazer a minha parte. Mas, Senhor, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode. É do Senhor essa guerra, é do Senhor essa peleja, e é com o Senhor como braço forte, como protetor, que eu quero realmente agir, que eu quero realmente caminhar. Senhor, eu chamo a existência essa proteção do Senhor sobre a minha vida. Você e eu precisamos ter essa convicção de que eu faço a minha parte, mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Você e eu precisamos compreender isso. Você e eu precisamos dizer: Senhor, você é meu escudo, você é a minha proteção. Podem se levantar o que for, podem vir as tormentas que vierem, podem vir as decepções que forem. O Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o meu zelo. Quantas vezes a gente tem permitido que o temor ele avance dentro do nosso coração? Porque a gente acha que Deus está ocupado demais. Eu não vou perturbar Deus, eu não vou preocupar Deus com essa situação. Quando o Senhor deseja que a gente coloque diante dele todas as coisas, Davi tinha essa convicção: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Senhor, aconteça o que acontecer, venham as dificuldades que vierem, as lutas que vierem, o Senhor me faz andar de cabeça erguida. Ainda que se levantem contra mim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Quando nós temos o Senhor como um escudo e proteção, nada pode nos abalar. Ainda que Satanás se levante, como eu estava falando, que era um pavor, uma coisa horrível que estava dentro do meu coração, o Senhor me fez ver que Ele é o meu escudo e a minha proteção. É nele que a minha confiança está. Davi tinha essa convicção, e ele sabia que o Senhor era aquele que exaltava a sua cabeça, que o Senhor era aquele que estava acima dele, e que todas as coisas que embora estavam acontecendo naquele momento, o Senhor estava permitindo para que ele também pudesse se levantar com fé, com esperança e com convicção de quem era Deus realmente na vida dele. Interessante que quando ele vai saindo e Simei vai amaldiçoando, ele diz assim, lá no versículo 12, talvez o Senhor, de 2 Samuel, né? 2 Samuel 15, no versículo 12, ele fala assim: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Davi apresenta aquelas maldições que Simei estava lançando contra ele diante de Deus. E o Senhor diz: olha, se eu sou seu escudo, se eu sou a sua proteção, apresenta diante de mim todas as coisas que têm acontecido.
Se alguém se levanta, se situações são difíceis, não toma na força do seu braço, mas apresenta diante de mim. Davi, ele confia que o Senhor vai protegê-lo. Davi confia que naquela fuga dele, e que se um conselheiro desse um bom conselho, ele poderia ser morto durante a fuga. Ele faz a oração pedindo para que Deus confundisse os conselhos daquele conselheiro diante de Absalão, porque ele sabia que o conselho daquele homem era um conselho sábio. E lendo a história, se a gente fosse compreender que se Absalão tivesse seguido o conselho de Aitofel, Davi e todo o povo que tinha fugido com ele tinha morrido. Eu quero te dizer que eu e você precisamos pedir, Senhor, se há alguma coisa que tem se levantado no mundo espiritual, que o Senhor esteja confundindo, mas que eu e a minha casa, aqueles a quem eu amo, estejam sendo guardados e o coração quebrantado, para que aprenda a ouvir e a confiar no Senhor. Nós precisamos buscar no Senhor essa confiança, essa convicção de que Deus é nosso escudo em todos os momentos. Nesse momento que nós vivemos, mais ainda, nós precisamos dizer, Senhor, é no Senhor que eu confio. É no Senhor que está a minha esperança. É no Senhor que é aquele que me protege a minha vida, protege a minha família, protege a igreja, protege a cidade, protege a nação. Do Senhor é a guerra, do Senhor é o provedor e o protetor da minha casa, da minha vida. Nós precisamos aprender a orar e a acreditar e a depositar nossa confiança naquele que nos protege, naquele que é o nosso escudo, naquele que é a nossa fortaleza. Seja qual for as condições que nós temos vivido hoje, seja qual for as preocupações, as adversidades, nós precisamos ser como Davi, que ele fala lá no versículo 4, ao Senhor clamo e em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Quero te dizer que se você nesse momento tem orado e tem a impressão de que Deus não está te respondendo, Ele está te ouvindo e Ele responde. Mas você e eu precisamos compreender que o Senhor responde no tempo dEle e da maneira dEle. Talvez o que o Senhor esteja te respondendo não é o que você quer. Aí eu entro lá no começo, para que a gente tome cuidado, para que a gente não esteja tendo dentro de nós um coração rebelde. Porque o Senhor está falando, e a gente continua insistindo naquela situação. Diga, Senhor, eu quero ser sensível àquilo que o Senhor está me falando. Meu coração deseja obedecer aquilo que o Senhor está falando. Então, me faz ouvir. Eu estou clamando e eu sei que o Senhor me responde. E eu quero que a sua resposta, ainda que de repente não seja aquilo que eu quero, eu sei que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Então, Senhor, faça isso entrar no meu coração com uma convicção tão grande que nada vai me impedir de obedecer aquilo que o Senhor está falando para mim. Isso é confiança, isso é certeza no Deus que nos guarda, no Deus que nos protege. É compreender que a vontade de Deus para nós realmente é perfeita. Ela é agradável e ela é boa. Ainda que aos nossos olhos, Senhor, isso não está me agradando. Lá na frente, a gente vai compreender que foi muito melhor obedecer do que sacrificar. Foi muito melhor andar na palavra que o Senhor estava dando do que sacrificar a nossa família, do que sacrificar a nossa vida, do que sacrificar aqueles a quem nós amamos. Que nós possamos confiantemente nos apresentar diante de Deus, crendo que Ele nos ouve, crendo que Ele nos responde, e ter diante do Senhor também um coração grato pela resposta que Ele nos dá. Proteção, falam disso, você ser grato, porque se meu coração é um coração que não está sendo grato por aquilo que o Senhor está me direcionando a fazer, o meu coração vai ficar tão perturbado, a minha mente vai ficar tão perturbada, que eu vou agir de acordo com o meu querer. Então nós precisamos pedir, Senhor, me dá um coração grato
pelas respostas que o Senhor está me dando, e me faça ser sábio o suficiente para caminhar na direção que o Senhor está me dando. O Senhor, Davi começa a declarar: Senhor, o Senhor é aquele que me sustenta, você é quem me sustém. Ele começa a dizer assim: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Senhor, você é o meu sustento. Eu sei que eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir, porque eu sei que o Senhor é aquele que vai me dar as estratégias que são necessárias para que eu seja bem sucedido no meu negócio, para que eu seja bem sucedida no meu trabalho, para que eu seja bem sucedida na educação dos meus filhos, para que eu seja bem sucedido nos meus estudos. Senhor, você me sustenta, e essa confiança que eu tenho no sustento e na proteção do Senhor é que me faz colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu não sei quantos de vocês já dormiram preocupados com as contas que tem que pagar no dia seguinte. Lá em casa normalmente a gente senta e começa a conversar: Senhor, tem tantas coisas para pagar, tem as contas da igreja, tem essa situação. Senhor, nos dá direção de como vamos fazer tudo. Senhor, a nossa confiança está no Senhor. O Senhor nunca falhou. O Senhor nunca falhou, e não vai ser agora, por causa dessa pandemia, que o Senhor vai começar a falhar comigo. Não é agora, por causa dessa situação que a gente tem vivido, que o Senhor vai deixar de ser Deus que opera, um Deus que faz maravilhas e um Deus que faz prodígios. Davi tinha essa confiança, ele sabia do que estava acontecendo no seu reino. Ele sabia da rebelião, mas ele sabia que ele podia deitar tranquilo, porque Deus era quem o guardava. E se Deus o havia colocado no trono, no tempo certo, Deus o restituiria ao trono. Eu quero te dizer que se Deus abriu uma porta, que se Deus colocou alguma situação, o Senhor é aquele que tem o domínio de todas as coisas. Se você anda na presença do Senhor, se eu ando na presença do Senhor, se eu coloco diante do Senhor. Nós precisamos compreender isso, porque às vezes a gente acha que em algumas situações a gente não precisa pedir direcionamento do Senhor, e a gente faz aquilo que a gente acha que precisa ser feito. Quero te dizer que todas as coisas na nossa vida, tudo, a gente precisa pedir direção do Senhor. Se a gente vai mudar de casa, se a gente vai comprar casa, se a gente vai comprar carro, se a gente vai trocar de emprego, se a gente vai trocar de escola, se a gente... Todas as coisas a gente precisa apresentar ao Senhor. Senhor, eu quero começar um negócio novo. O Senhor está nisso? Senhor, o Senhor quer ser meu sócio nessa situação, nessa nova empreitada? O Senhor quer ser meu parceiro nessa empreitada nova que eu vou começar agora? Senhor, eu te apresento, esses são os meus planos. Eu submeto os meus planos ao Senhor, porque eu realmente quero colocar minha cabeça no travesseiro, deitar, repousar tranquilo, acordar sabendo que o Senhor é aquele que tem estado comigo. Se eu faço isso todos os dias, eu sei que o meu amanhecer vai ser um amanhecer mais tranquilo, vai ser um amanhecer mais seguro, vai ser um dia mais cheio da graça e da proteção do Senhor. Aí ele fala no versículo 6: não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Aqui Davi não está incitando violência, mas ele está dizendo: Senhor, eu sei que você é justo, eu sei que o Senhor é juiz, eu sei que o Senhor advoga as minhas causas. Eu sei que eu não preciso levantar a minha mão contra eles, não preciso levantar a minha mão contra meu filho, mas eu apresento os meus inimigos, mas principalmente os inimigos que estão nas regiões celestiais, aqueles que estão tramando contra a minha vida e contra a minha casa. Senhor, o Senhor é aquele que pode vencer, o Senhor é aquele que pode derrotar todos os meus inimigos. Eu os apresento diante do Senhor. O que é mais interessante é que eu fico pensando: Senhor, como é que no meio daquela situação toda, Davi, ele tem essa capacidade de dizer: eu deito e pego no sono. Eu comecei a falar: Senhor, eu quero tanto isso, porque às vezes as preocupações diárias, elas vão consumindo e o sono é perturbado. Mas
Mas Davi disse, em meio daquela confusão toda, daquela fuga, ele diz assim, eu deito e pego no sono. E o Senhor estava falando, isso fala de intimidade. Só deita e pega no sono tranquilo e seguro quem confia na minha proteção, quem sabe que eu exerço misericórdia e quem tem intimidade comigo. É a intimidade com o Senhor que vai nos fazendo descansar. É quando eu começo a apresentar ao Senhor todos os motivos, todas as causas que têm acontecido na minha vida. E a gente diz, Senhor, olha essa situação, advoga. Eu sei que quando o Senhor toma a frente, eu posso descansar. Senhor, eu sei que o Senhor tem domínio de todas as coisas. É isso que Davi fala para Deus. Senhor, eu sei que eu posso deitar e pegar no sono, porque eu sei que você tem domínio de todas as coisas. Toda a minha vida está nas suas mãos e é no Senhor em que eu confio. Eu sei que ainda que se levantem, eles se levantam para cair. Eu sei que ainda que me cerquem tantas situações difíceis, essa situação difícil que eu estou vivendo, Senhor, eu declaro que ela vai ser para manifestação da glória, do poder do Senhor na minha vida. É no Senhor que eu confio. E então eu deito, então eu durmo, então eu acordo serena, tranquila, renovada, restaurada, resgatada. Davi tinha essa intimidade com o Senhor. Davi confiava no Senhor, ele sabia no Deus a quem ele servia, ele sabia que aquele que o tinha levantado como autoridade naquela nação, no tempo certo, daria de volta o seu trono. Eu quero te dizer que eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o Senhor é aquele que é um Deus de resgate, é um Deus que restaura, é um Deus que vai adiante de você, vai adiante de mim, mas eu preciso apenas confiar nele. Eu preciso ter essa intimidade que Davi tinha. Senhor, preocupado eu estou, mas eu sei que é no Senhor que eu confio. Então essa situação não vai tirar a minha paz. Seja qual for a situação que você está vivendo, creia que ela não é motivo para tirar a tua paz. Ela não é motivo para tirar a sua esperança. Ela não é motivo para abalar a sua fé. Muito pelo contrário. É através dessa situação que nós estamos vivendo hoje que o Senhor está dizendo assim, olha, fortalece a sua fé. Sua fé está pequena? Diz, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha intimidade. Aumenta o meu temor ao Senhor, para que dos meus lábios não saiam nada que venha contra a tua palavra e que impeça o agir do Senhor em favor da minha vida. No versículo 8, Davi fala assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. E o Senhor começou a me mostrar a questão de algumas bênçãos que estão sobre as nossas vidas todos os dias, mas que muitas vezes a gente nem percebe. A primeira bênção que eu vejo que o Senhor nos dá é o fato da gente acordar todos os dias. Quando a gente acorda, a gente percebe que a gente ainda está respirando. A gente vê que a gente ainda está enxergando. A gente vê que os nossos braços, os nossos pés, o nosso corpo estão tendo um bom funcionamento. Que bênção maior do que essa, gente? A bênção da vida, a bênção de estar vivo, a bênção de ter uma casa, a bênção de ter uma família. O Senhor é aquele que nos abençoa. A tua bênção está sobre o teu povo. Nós precisamos começar a dizer, Senhor, eu te sou grato pelas bênçãos que o Senhor está me dando, pela bênção da vida, pela bênção da saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Senhor, eu quero te agradecer, porque a tua palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que andam segundo os propósitos do Senhor. Senhor, o Senhor tem um propósito para essa situação e eu quero aprender. E eu te sou grato, porque em meio a essa situação difícil que eu estou vivendo hoje, o seu nome vai ser glorificado, o seu nome vai ser exaltado. A tua palavra, que é viva e eficaz, vai estar operando em todos os corações que me cercam. Aí a segunda coisa que
Eu acho interessante que Paulo fala ainda nesse texto de Romanos, 8, ele diz assim: quem vai nos separar do amor de Cristo? Será essas tribulações que nós estamos vivendo hoje? Será que são as angústias pelo qual o nosso coração passa? Será que são as perseguições lá no serviço, lá na escola? O que será que pode me separar do amor de Cristo? Será que é a fome? Será que é a nudez, ou o perigo, ou a espada, como no caso de Davi? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui, colocando diante da história de Davi, era exatamente isso que Davi estava dizendo: Senhor, ainda que se levante, ainda que venham as situações, ainda que venha fome, ainda que venha peste, ainda que venha adversários, Senhor, nada dessas coisas, nenhuma angústia, nenhum medo, nenhum temor pode me separar do seu amor. Nada do que tem acontecido nas nações, nada do que tem acontecido dentro da minha casa, nada do que tem acontecido dentro do meu trabalho pode me separar do Senhor. Pode me fazer deixar de acreditar que o Senhor é um Deus que cuida de mim, que é um Deus que me protege, que é um Deus que me abençoa. É no Senhor que eu confio. Aí a gente vê algumas bênçãos. A bênção da permanência no caminho da vida. Lá no Salmos 23, versículo 4, eu queria que você... Diz assim: mesmo quando eu andar pelo vale escuro, vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Bênção da vida, bênção da proteção, do cuidado, de saber que está permanentemente nos caminhos do Senhor e que Ele tem estendido a sua vara e o seu cajado. A bênção do consolo do Espírito Santo. Sabe aqueles dias em que o seu coração está tão angustiado? A palavra fala que Deus não nos deixou o Espírito Santo, Ele enviou o Espírito Santo depois que Jesus subiu. E o Espírito Santo é aquele que é o consolador, aquele que é o confortador, aquele que ministra o meu coração e o seu coração em meio a essas situações difíceis que a gente tem vivido. Como é maravilhoso a gente saber que nós temos o Espírito Santo como um amigo. Não há bênção maior nem melhor do que essa, do que estar ciente de que o Espírito Santo está comigo todos os dias, em todos os momentos. Seja como for, eu e você não estamos sozinhos, mas o Espírito Santo está conosco. A bênção que é a manifestação da graça. A palavra fala que nós não somos salvos mediante aquilo que a gente faz, mas é pela graça e é pela fé. A graça do Senhor nos basta. Não é isso que ele fala, né? Olha, Paulo, a minha graça te basta. Como é importante a gente compreender essa graça imensurável, esse amor imensurável do Senhor. Senhor, ainda que meus pés tropecem, porque a gente tropeça, Senhor, é a sua graça que me sustenta, é a sua graça que me renova. A sua maravilhosa graça é derramada sobre a minha vida todos os dias, em todos os momentos. A graça do Senhor fala de um cuidado paternal, fala de um cuidado que protege, que envolve, assim como o Pai. O Pai é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que envolve. E a graça de Deus é essa graça paternal. Ela te envolve em todos os momentos, me envolve em todos os momentos. É debaixo dessa graça que eu e você precisamos desejar estar, porque ela é bênção, ela é cuidado, ela é proteção. Deus trabalha por aqueles que esperam nele, por aqueles que confiam, por aqueles que vivem debaixo dessa graça. E a outra bênção que o Senhor derrama sobre nós quando nós pedimos, a palavra fala: se você tem pouca ou se você não tem, peça fé, peça sabedoria. O Senhor, Ele tem uma medida de fé para mim e para você, que é necessária para que você vença a dificuldade e a luta que você está sofrendo hoje, que você está enfrentando hoje. O Senhor tem uma medida de fé para que eu enfrente os meus temores, para que eu enfrente as minhas angústias, para que eu enfrente os gigantes que se levantam contra mim.
Mas eu preciso dizer, Senhor, a minha fé nesse momento eu sinto que está pouca. Então, Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor está dizendo, olha, eu tenho para você bênçãos tremendas. Basta você me desejar. Basta dizer, Senhor, abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir tudo aquilo que o Senhor tem declarado, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero ver, eu quero ouvir. Eu quero te pedir, Senhor, que nessa manhã, que nesse dia, o Senhor me tire desse âmbito natural, onde os meus olhos só estão vendo os inimigos que me cercam, as situações difíceis que me cercam, que se levantam. Me faça levantar desse lugar, Senhor, e olhar como o Senhor vê cada uma das situações. O Senhor está dizendo nessa manhã exatamente isso. Olha, eu quero tirar você desse natural. Eu quero fazer com que você ande como Davi, que você confie como Davi, que você descanse como Davi, que você deposite em mim a sua esperança. Porque eu sou um Deus que abençoa, eu sou um Deus que cuida, eu sou um Deus que derrama sobre a vida daqueles que esperam, sobre a vida daqueles que me buscam. Quero te dizer que às vezes nós não recebemos mais força, mais consolo, mais graça, porque a gente tem enviado aos céus poucas orações, poucos clamores, e quando a gente clama tão temeroso, tão receoso, achando que o Senhor não vai nos responder, que aí não responde. Ou a gente não ouve, né? Porque responder, Ele responde. Eu quero te dizer que nessa noite o Senhor está te convidando e me convidando a depositar nele a confiança, a esperança. A dizer, Senhor, eu quero, em meio a essa situação que eu estou vivendo, viver um nível de intimidade, fé e conhecimento do Senhor, que vai me fazer como Davi descansar, que vai me fazer como Davi repousar, que vai me fazer como Davi de ser grato, sabendo que o Senhor é aquele que vai exaltar a minha cabeça, aquele que vai ter que tem a convicção de que do Senhor vem o livramento e a tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu quero te pedir para que você fique em pé. Talvez você não compreenda o porquê você está passando por essa situação, por essa dificuldade. Mas o Senhor, Ele quer dizer para você e para mim nessa manhã que todas as situações estão sob as mãos dEle. Ele tem estado com a mão dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o Senhor é aquele que move os céus, o Senhor é aquele que move. Basta apenas você e eu acreditarmos que o Senhor, Ele tem controle exatamente de todas as coisas. O Senhor, Ele deseja que a gente compreenda nessa manhã que Ele está disponível para mim e para você. O Senhor está disponível para ouvir o seu clamor, para ouvir as suas petições, mas Ele fala também que é para a gente olhar para dentro de nós. Que nessa manhã, você e eu possamos realmente olhar para dentro de nós e falar, Senhor, olha para dentro de mim e vê se existe dentro de mim algum caminho mau. Olha para dentro de mim, vê se tem alguma coisa que me impede de realmente me apresentar diante do Senhor com confiança. E então eu quero confessar. Esse momento é um momento que o Senhor Deus nos chama para confessar. Queremos as nossas orações respondidas, queremos os nossos milagres. Mas milagres vêm através do nosso confessar, através do nosso derramar o coração diante do Senhor, de confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Davi confessou os pecados dele, Davi apresentou diante de Deus as situações que ele vivia. Então faça isso nesse momento. O Senhor, Ele te chama e me chama exatamente para nos apresentarmos a Ele e então fazermos as nossas petições. Olhe ao Senhor agora, incline a sua cabeça, peça para Ele sondar você. Conserte diante do Senhor nessa manhã aquilo que precisa ser confessado. Se você tem se rebelado contra uma resposta que Deus tem te dado, se você tem se posicionado de alguma maneira que tem desagradado ao Senhor, esse é o momento
para que você apresente isso ao Senhor em arrependimento, em contrição, e então depois você apresente ao Senhor as suas ações de graças, porque você sabe que você pode confiar num Deus que te protege, num Deus que te guarda, num Deus que te abençoa, num Deus que libera vida e vida em abundância sobre você. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Descanso, descanso em ti, somente em ti, no teu poder, sempre teus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Olha o que Isaías diz, capítulo 64. Desde a antiguidade não se viu e nunca se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam e descansam. Davi passou por tantas turbulências, talvez que alguns de vocês têm passado, ou todos. Mas Davi, quando ele diz: em paz me deito e pego em sono, porque ele diz o seguinte: com a minha voz eu clamei ao Senhor, e o Senhor do seu alto trono me ouve, ou do teu santo trono. Isso é confiança. O que Deus quer nos levar nesses dias é esta palavra: confiança. Confiar que não dormita, não dorme o guarda de Israel. É confiar que Ele tem tudo nas mãos. É confiar que Ele é poderoso, que Ele guarda. É confiar que Ele protege, que Ele sustenta. Como uma criança embalada no colo da mãe, do pai, se sente seguro.
confiar que Deus te guarda. Descanse nele. Davi diz nesse Salmo 3: Senhor, muitos são os meus inimigos, muitos são os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, dizendo: não há salvação para ele em Deus. Isso é insulto do diabo. Sabe, essa luta, essa adversidade, que parece que ela tem boca e fica te falando: não tem jeito para você não. Mas eu e você temos que olhar para essa adversidade e falar: já que você tem boca para falar, tem ouvido para ouvir. Oh, o meu Deus é maior do que você. Eu confio no meu Deus. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é Deus eterno. Coloque a mão no seu coração e declare: descanso, descanso. Feche os teus olhos e sussurra essa letra: eu descanso, eu descanso, eu confio nos teus braços, eu fico tranquilo, tranquila. Sempre confiarei no agitado mar por temporais. Oh, Jesus, contigo voarei sobre os trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, aleluia. pois tu és Deus. Amém? Você confia em Deus? Esse nível de confiança que você e eu temos que ter como igreja. O profeta Isaías, quando ele usa esse texto, nunca se ouviu, nunca se viu um Deus. Sabe de que Deus ele está falando? É o Deus que nós servimos. Confie nele. Confie nele. Ele tem a palavra final. É dele que vem o socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro veio daquele que criou os céus e a terra. O mesmo Deus que criou, Ele dá escape. Amém? Eu sei que você não pode abraçar essa pessoa nem apertar na mão dela, mas aponte para ela e diz: de Deus vem o seu escape. De Deus vem o seu escape. Confie, confie. Agora, irmãos, sabe o que é importante? Confiar é tomar posse. Quando Deus faz uma promessa, você fala: ah, sim, é verdade, eu creio. Mas outra coisa é quando você fala: Senhor, eu já vou viver essa promessa. Isso é tomar posse, em nome de Jesus.